Olá pessoal que acompanha o canal José de Souza Miranda. Bem-vindos a este canal, gente. Que Deus o abençoe e o proteja. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus amigos, alguns dias aí sem colocar no vídeo, estava fazendo um tratamento dentário, mas estou de volta, graças a Deus, ok? Então, o tema de hoje, as três cruzes, lá onde uma dessas, Jesus foi crucificado por amor de nós. Mas antes que a gente leia a Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aqui na mão, pegue lá a sua, ok? Para nós lermos a palavra do Senhor. Antes, queria dizer que vocês já podem se inscrever no canal, ajude esse canal, ajude a divulgar este evangelho que salva, ok? Você que não tem muita possibilidade de estar pregando o evangelho, não tem costume de falar em público, de ir no YouTube, colocar vídeos, você pode estar ajudando aí pregando através das suas inscrições. Deixe seu like, comente e também compartilhe com os seus amigos que você quer salvar a vida de cada um deles. Ok, meus amigos? Se inscreva no canal e ajude a divulgar a palavra de Deus. Então, como disse, o tema de hoje é sobre as três cruzes, onde ali no meio Jesus foi crucificado. Antes, para que nós pudéssemos falar a fundo deste assunto, nós teremos que voltar ao Getsemane, lá onde começou toda essa história da crucificação do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu queria iniciar lendo a Bíblia, que está aqui registrado em São Lucas, no capítulo 23, no versículo 33, que fala da crucificação. E a Bíblia diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E queria ler também o versículo 39, que fala dos dois malfeitores que estavam ali e foram crucificados juntamente com Jesus. No versículo 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O versículo 40 fala do outro malfeitor que estava ali. Respondendo-lhe, no versículo 40 está escrito: Porém o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal o fez. Glória a Deus. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus de pronto lhe respondeu: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Pois então está aí a história da crucifixão e as três cruzes. Eu tenho um livro aqui na minha mão, intitulado A Vida de Jesus. Aqui, meus amigos, como eu disse, precisamos voltar lá no Getsemane. Eu ia mostrar as figuras aqui para vocês.
está a figura onde os homens foram lá para prender ao nosso Salvador Jesus Cristo. Está aqui ele. Pegaram e o levaram. Quando Judas o beijou, ele disse: aquele que eu beijar, este é o Cristo. Prendam. E então eles, aproveitando essa oportunidade, ao Judas beijar a Jesus, eles o prenderam. E Jesus disse: Judas, traíste-me com um beijo. Ok? Aqui está a figura do início dessa história. Foi ali que tudo começou. Então levaram a Jesus. Levaram a Jesus e apresentaram a Anás na casa de Anás. Foi a primeira parte onde Jesus passou ali por um julgamento, um falso julgamento. Já era noite. Esse julgamento foi falso. E por ser a noite, identifica mais ainda a falsidade do caso, que eles temiam o povo, os seguidores de Jesus. E eles, temendo o povo, fizeram esse falso julgamento do nosso Salvador à noite, pela madrugada. Ok? É isso aí. E então, tudo aconteceu. Jesus sendo julgado, aqui, o sacerdote rasga suas vestes, quando Jesus disse que eles o veriam no céu, descendo com as nuvens, o Filho de Deus. Eles não creram e queriam ver Jesus crucificado. Entenderam? Então essa é a história. E aqui então, nessa figura, eu estou aqui mostrando a vocês Jesus descendo a Via Dolorosa. Que tristeza! Eles desceram esta rua, que era uma rua movimentada de Jerusalém, porque a finalidade deles, daqueles que queriam crucificar a Jesus Cristo, os romanos, e principalmente os sumos sacerdotes, que eu chamo de falsos sacerdotes, ok? Eles queriam que todo o povo de Jerusalém vissem aquela situação, Jesus carregando a cruz. Eles passaram numa rua movimentada, havia lojas, feirantes e muito movimento. E eles então passaram por ali, e essa rua foi chamada de Via Dolorosa, onde o nosso Salvador passou carregando a cruz, que era minha e que era sua. Nós precisamos nos arrepender e nos entregar a Jesus, porque ele morreu, carregou a cruz que era minha. Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus. Ok? Eles queriam que o povo soubessem que Jesus não era verdadeiramente o Filho de Deus que ele dizia ser. Então, aconteceu dessa forma. Muito triste, meus amigos, o que eles fizeram com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ok? E aqui nós podemos ver uma outra figura interessante neste livro, que é muito maravilhoso. Vou mostrar para vocês. Jesus chegando ao Gólgota. Os homens o levaram. E vendo lá os dois malfeitores, Jesus esqueceu-se de si e rogou a Deus por aqueles malfeitores que estavam ali na cruz. E um deles ainda o criticou e o zombou de Jesus Cristo. Jesus, chegando ali, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi o nosso mestre que disse. Olha o amor que Jesus tem por cada um de nós. Certo, meus amados? Então essa foi a história, e eu queria continuar dizendo, falando sobre as três cruzes, como nós falamos. O que significam essas três cruzes? Há um significado muito grande. Ali significam
3 caminhos, 3 ocasiões, 3 significados de morte. O primeiro, o malfeitor crucificado à esquerda e blasfemava de Cristo. E dizia, se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós também. Essa morte significa morrer no pecado, sem arrependimento, sem confissão, sem entendimento de Cristo, sem uma entrega total a Jesus Cristo. Aqueles que morrem sem arrependimento, possivelmente estarão perdidos. E essa é a história deste homem. E o que estava à direita dizia, reclamava que ele devia parar com essa história, que nem ao menos tu temes a Deus. Nós recebemos o que nós estamos sofrendo é porque praticamos delitos. Mas esse, disse ele apontando para Jesus, não tem erro nenhum, não tem pecado nenhum. E ele exclamou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem descobriu que Jesus tinha um reino a dar para aqueles que lhe aceitassem. E ele disse, então, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus o declarou, eu te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Que maravilha! Esta morte significa a morte para o pecado. As pessoas que morreram para o pecado, que o pecado não existe mais, eles confessaram diante de Deus, aceitaram Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Oh, glória a Deus! Esse homem chamava-se Dimas, e ele foi considerado pelos historiadores Dimas o bom ladrão, porque ele confessou ali o seu pecado, a sua culpa, e se entregou a Jesus e pediu que ele queria estar no reino do céu com aquele rei. Apesar de estar na cruz, mas era um rei, e ele sabia, ele conhecia a história de Jesus, já tinha andado talvez antes com Jesus no meio da multidão e reconheceu e viu ali todas as maravilhas, os milagres e as bênçãos de Jesus, dada a cura do cego, e o perdão a Maria Madalena e tantos outros. E ele então ali descobriu que aquele homem verdadeiramente era o Filho de Deus, era o rei que morria pelos seus pecados. Glória a Deus. E no meio estava Jesus, que significa essa morte. Jesus morria pelos pecados. Um morria no pecado, outro morria para o pecado, e Jesus no centro morria pelo pecado. Jesus morria pelos pecadores. E esse morrer no meio, no centro, aquele lugar, quando eles crucificavam os ladrões, deixavam espaço no meio para colocar uma outra cruz. Esta cruz era para colocar o líder dos ladrões, o líder dos malfeitores. Eles iam atrás depois deste homem e então o crucificavam no meio dos ladrões. Olha que posição Jesus ocupou. Olha que posição Jesus até onde Jesus foi. Foi crucificado no meio dos ladrões, significando líder de malfeitor. E ele nunca foi tal coisa. O próprio homem disse, ele não tinha pecado nenhum. Ó, gente, estou falando com alguém que está aí com dificuldade para aceitar a Cristo, para se envolver com o Senhor Jesus Cristo. Então aceite-o, declare, confesse diante de Deus e aceite a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Ele morreu na cruz, mas ele vive, ressuscitou e vive eternamente para salvar toda a humanidade e vir buscar o seu povo que está aqui na terra, e aqueles que forem fiéis a ele, aqueles que forem se confessarem, forem a ele e se confessarem, ele os salvará de todos os seus pecados e estarão no reino de Deus para toda a eternidade. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados, sofreu amargura e dor, desceu a via dolorosa, subiu ao Gólgota
e ali foi crucificado perversamente. Sofreu amarguras por mim e por toda a raça humana. Perdoa-nos, ó Deus, e nos aceita. Que nós nos entregamos a Ti nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.